Amém. Segure a tua Bíblia, meu querido, e diga assim comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Amém, glória a Deus. Abre lá em Mateus, capítulo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens. Hoje vai ser a primeira delas, com respeito à cultura do reino de Deus. Esse mundo aqui tem uma cultura, e nem sempre a cultura desse mundo aqui é boa. Nem sempre a cultura dessa terra aqui é boa. Tem muitas coisas que se ensina aqui como cultura para nós, que é errado. Por exemplo, às vezes tem aqueles pais, aquelas pessoas que falam assim: olha, meu filho, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Você concorda comigo que essa cultura está um pouquinho errada? Ou, por exemplo, um pai que está lá, ou uma mãe, ou qualquer outra pessoa, está lá, um exemplo, fumando um cigarro, mas fala para o filho: olha, não desejo que você fume um cigarro. É errado. Às vezes aquela cultura da mentira, né, em dizer assim: ó, se alguém chegar e avisa que eu não estou, mas a pessoa está. Não é verdade? Se alguém me ligar, fala que eu não estou, e a pessoa está. Mentira também. Então é uma cultura. Há no nosso mundo uma cultura de morte. Segura aí, Mateus. Porque tudo a gente fala em morte, não sei se você percebeu. Por exemplo, a gente vai dizer assim: está com fome, eu estou morrendo de fome. Eu estou morrendo de cansaço. Uma hora eu morro de tanto trabalhar, né? Uma hora vai me dar um treco, tanta coisa que está acontecendo. Uma hora vai me dar um ataque cardíaco. Olha que cultura de morte. Eu vejo muitas pessoas falando isso aí como algo natural, dando risada. Porque isso é uma cultura de morte que está impregnada. Isso não faz parte do reino de Deus. No reino de Deus tem uma cultura. Tem lá nos céus uma cultura que pertence ao reino. E quando a gente ora o Pai Nosso, né, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. A gente está orando dizendo assim: Senhor, que a nossa cultura seja mudada. Que essa cultura que há aqui hoje seja mudada. Que os princípios que são lá do reino venha sobre nós. E hoje eu quero iniciar então essa série de ministração, começando por um princípio do reino de Deus. Vamos lá em Mateus 20. Mateus capítulo 20, versículo 20, diz assim: então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha que pedido de uma mãe, né? Essas mães não é fácil não. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governantes dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, fala comigo assim: quem quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. Amém. E quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Vamos lá em Filipenses também? Filipenses está mais no finalzinho. Filipenses, capítulo 2. Esse é um texto que eu gosto muito. Você vai ver eu sempre falando ou citando esse texto em alguma ministração. Filipenses 2, o versículo 2. Vamos no 3, tá em diante. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Amém. Fala comigo assim: Deus é o primeiro. Aponta para o teu irmão e fala assim: você é o segundo. E agora coloca a mão no seu coração e fala assim: e eu sou o terceiro. Eu até pouco tempo eu tinha uma camiseta, né? Mandei fazer uma vez dizendo assim: eu sou o terceiro, né? E já me perguntaram várias vezes: é o terceiro filho, né? O que aconteceu, né? Porque a pessoa está acostumada a ouvir alguém dizer assim: eu sou o primeiro, né? Ou pessoas querendo correr atrás do primeiro lugar. Mas dificilmente alguém quer ser o terceiro, não é verdade? Por exemplo, numa final de campeonato, está lá a disputa do primeiro lugar. Você vai saber quem foi o primeiro, o segundo talvez você vai lembrar, mas o terceiro, pouco. Quem foi campeão da última Copa Mundial de Futebol? Quem foi? Você lembra? Alemanha. E quem foi o segundo? Vixe, já deu confusão. E o terceiro, quem foi? Quem foi o terceiro? Aí, deu problema aí, ó. Cada um fala um time. Foi o Brasil? Porque ninguém quer ser o terceiro e, na verdade, ninguém se lembra do terceiro. A gente está sempre preocupado em ser o primeiro. É isso que o mundo ensina. Nós, meus queridos, nós, como povo de Deus, aliás, nós como seres humanos, somos necessitados de relacionamento. Ninguém aqui consegue viver sozinho, sabia? Ou talvez você fale assim: eu sou independente. Não é. A roupa que você tem talvez não foi você que fez. A comida que você tem na sua casa não é você que plantou. Ou é alguma coisa, mas talvez nem tudo. Mesmo que você plante, talvez você precisa comprar algum insumo, algum lugar. Então nós dependemos uns dos outros. E também dependemos de relacionamentos. Todos nós se relacionamos. É bom ter quem nos ama, não é verdade? É bom ter alguém do nosso lado. É ou não é? É gostoso demais, né? Olha lá o Felipe segurando o bebezinho, ó, pensando: um dia eu vou casar, um dia eu vou ter um nenezinho, né? Ele acha que é só aquela parte lá, que o nenê está dormindo e fica no colo de boa, né? E a hora que acorda de madrugada. Mas mesmo com as dificuldades, nós não ficamos sem se relacionar. Fala para o teu irmão do seu lado assim: mesmo com a dificuldade, eu não vou te largar. Meus queridos, acende as luzes da igreja, por favor. Acende todas as luzes, Oswaldo. E principalmente na fé cristã, é impossível um cristão, alguém que se diz um seguidor de Jesus, que não queira se relacionar. Porque cristianismo é relacionamento, é sinônimo de relacionamento. Não tem como você ser um cristão telespectador. Eu sou cristão só da televisão. Então você, tudo bem, não tem problema assistir um culto na televisão, ouvir uma pregação, nada a ver. Não tem problema, ou na internet, não tem problema nenhum você fazer isso. Mas você então se isolar e nunca mais se relacionar com ninguém,
como que você vai viver a tua vida cristã? Aliás, como que você vai cumprir os 2 primeiros mandamentos? Impossível. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E qual é o segundo mandamento? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então você já não consegue mais cumprir o segundo mandamento. E a Bíblia vai nos dizer assim: como que você vai amar a Deus que você não vê, se você não ama o teu irmão que você vê? Então, ou seja, sem se relacionar, é impossível você cumprir os principais mandamentos. Os 2 principais mandamentos. É impossível você dizer que ama a Deus, e é impossível você também amar o seu próximo. No relacionamento cristão, nós temos 3 níveis de relacionamento. Primeiro, o nosso relacionamento com o Senhor, vertical. Nós nos relacionamos com Deus. Você pode falar com o Senhor, Ele vai ouvir tua voz. Você fala com Jesus, aonde você estiver. Você pode se comunicar com Ele, ouvir Ele, ter a orientação dEle. E Ele espera que nós tenhamos esse relacionamento com Ele. Deus deseja que você se relacione com Ele. O outro relacionamento é com o nosso próximo. Estamos lá se relacionando nas células, aqui na igreja, na rua, no trabalho, caminhando, na nossa casa. E o outro nível de relacionamento, o terceiro, é conosco mesmo. Porque às vezes nem a gente mesmo se entende, não é verdade? Chega a uma conclusão e fala assim: mas nem eu mesmo me entendo. Nem eu sei por que eu estou fazendo isso. Porque nós também se relacionamos com a gente. Conosco mesmo a gente está parece em transformação diária. Às vezes nós precisamos se entender. Todo cristão precisa ser apaixonado por relacionamentos. Se você não ama o que Deus ama, tem alguma coisa errada. Se você não ama o que Deus mais ama, tem alguma coisa errada. Se você não ama gente, você precisa amar gente. Não precisa ser igual esses políticos interesseiros, que ama a gente, né? Só na época da eleição, e beija a criança, pega a gente, tudo sujo, abraça, né? Aquelas crianças remelentas, está escorrendo o nariz, ele vai lá e beija, não se importa. Mas isso não é a paixão, isso é interesse. Você precisa amar a gente como Deus ama a gente. Você precisa ser apaixonado por relacionamentos. Agora aqui, quem já se frustrou em relacionamentos? Que bênção, né? Que igreja abençoada. Só eu que me frustrei. Só eu que fui traído. Quem já foi traído aqui alguma vez? Opa, tem também, né? Até Jesus, meu querido, foi traído por um amigo. Um amigo o traiu. Um amigo traiu Jesus. Mas você acha que Jesus deixou de amar esse amigo? Não. Não deixou de amar. O relacionamento, então, ele é a base do reino de Deus. Você quer então entender o reino de Deus? Como que é esse reino? Você precisa entender que no reino de Deus, a base, uma das bases, né, do relacionamento do reino de Deus é o relacionamento. Nós nos relacionamos uns com os outros, se relacionamos com o Senhor. O reino de Deus está então ligado como a gente se relaciona com a nossa família. Como você tem se relacionado com a sua família, com seus filhos, na sua casa? Como você tem se relacionado com as pessoas que estão próximas de você? Como você tem se relacionado, por exemplo, na tua célula? Sabia que a célula, vou contar um segredo para você, você não conta para ninguém, tá bom? Sabia que o objetivo principal da célula, um dos objetivos, né? É que as pessoas se relacionem. Que não seja só aquele negócio que a pessoa vem aqui na igreja, aperta a mão de 2, 3, fala para o teu irmão do seu lado que ele é bonito, que você o ama, que não sei o quê, né? E depois vai embora, não sabe nem quem é o nome da pessoa que está do seu lado, não sabe o que ela faz. O objetivo da célula, então, é que a gente tenha relacionamentos saudáveis. A célula tem esse objetivo, que a gente se relacionar. E a gente vai, então, com uma transferência mútua, com um dia a dia, convivendo, ensinando um ao outro, aprendendo com o Senhor Jesus, que habita ali, onde tem 2 ou 3 reunidos no seu nome. O Salmo 133, não sei se você conhece esse Salmo, mas pode anotar aí.
O Salmo 133, ele fala sobre comunhão, sobre essa unidade. O Salmo 133 fala que Deus habita na comunhão do povo. Deus habita quando a gente se relaciona, quando a gente está junto. E em Efésios 3, o Senhor vai dizer que Ele tem um propósito eterno. Deus tem um propósito que é eterno. Ele tem um objetivo que não é só para agora, não é só para quando Ele criou a humanidade, mas é para sempre. Lá no reino de Deus também vai ter esse propósito, é um propósito eterno. Esse propósito eterno, por exemplo, não é o evangelismo. Porque vai ter evangelismo lá no reino de Deus? O que você acha? Não vai, lá vai estar só os filhos de Deus, não vai precisar evangelizar ninguém. Então não é o propósito eterno de Deus que a gente evangelize. É o propósito hoje. Mas o propósito eterno de Deus é que a gente então viva em comunhão e seja a habitação dEle. Deus deseja ter uma habitação. Deus deseja congregar a sua família, os seus filhos. Nós somos uma grande família feliz. Amém? Nós somos uma grande família. Nós fazemos parte de uma grande família com muitos irmãos. E Deus deseja ter uma grande família. Deus deseja então ter essa habitação para Ele estar junto com o seu povo. Deus nunca quis estar lá longe e a criação dele lá longe, ter aquela distância, não. E é por isso que Jesus então foi enviado para fazer essa religação de novo, nos aproximar de Deus. Porque Deus deseja habitar no meio do povo dele. Deus ama a sua criação. Deus ama os seus filhos. Nesse propósito eterno, então imagine então que é um edifício que vai ser construído. Esse edifício então que vai ser construído, tem tijolos, não tem? Você vê essa parede aqui, mas tem tijolos nessa parede. Qual é o tijolo da parede do edifício que Deus está construindo? Quem é esse tijolo? Melhor dizendo, a Bíblia responde também. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Fala que essa grande edificação que Deus está construindo, o tijolo, as pedras, somos nós. Eu e você somos a pedra, o tijolo que Deus está usando para construir esse edifício. Somos nós. Olha quanto tijolo bonito que tem aqui. Tem uns mais clarinhos, uns mais queimadinhos, né? Tem uns tijolos com 6 buraquinhos, tem tijolo maciço, mas todos eles são importantes. Interessante também que para construir esse edifício não dá para que os tijolos fiquem todos no mesmo nível, não é verdade? Os tijolos têm diversos níveis. Olha essa parede, está repleta de tijolos, mas tem tijolos que estão mais embaixo, tijolos que estão em cima. Então tem um tijolo que está suportando o outro, certo? E o outro, assim por diante, dando suporte, para que seja construído uma parede, uma edificação. Isso também tem algo espiritual aí. Eu e você somos os tijolos, e é por isso que em Filipenses nós lemos a palavra de Deus nos dizendo que nós precisamos considerar os outros superiores a nós mesmos, que nós precisamos suportar o nosso irmão. E quando eu falo em suportar, não é você pensar assim: nossa, eu tenho que suportar aquele irmão. Ai, tem que suportar, né? Vamos suportar ele então. Não é isso. Esse suporte então é dar um sustento para que ele fique de pé. É o discipulado. Esse suporte então é aquela pessoa que está dando a condição daquele tijolo crescer. Tem uns que fica por baixo, tem um que fica por cima, mas não tem diferença em falar assim, qual que é o tijolo melhor? Você viu lá em Filipenses que a Bíblia chega a dizer assim, ó, versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então você precisa considerar o teu irmão superior a você. Fala para o teu irmão assim, você é superior a mim. Mas fale em humildade, meu querido, não fale em arrogância. Fale em humildade. Sabe por que nós devemos falar isso em humildade? Quando eu falo em ser superior, eu não estou falando de um extraterrestre, um ser superior.
Eu não estou falando de ser mais inteligente ou menos inteligente. Não estou falando de saber mais ou saber menos, ou de ter mais condição ou ter menos. Não é disso que a palavra de Deus está falando. Quando está falando assim de considerar o outro superior, talvez você em algumas questões seja até superior ao seu irmão. Em questão acadêmica, de estudo, ou em questão financeira, você é superior. Mas você decidiu então não se considerar superior a ele. É essa a questão. Você se posicionou e falou assim: eu não vou me considerar superior a ele. Pelo contrário, vou considerar ele mais importante. Aí chega aquela pessoa na igreja, talvez a pessoa mais simplesinha entra ali na igreja, e você considera ele mais importante, faz ele se sentir especial. Você encontra alguém na rua, que talvez está precisando de muita ajuda, e você vai lá e estende a mão para aquela pessoa, e você está fazendo ela se sentir superior a você. Coloca ela sentada dentro do seu carro, ou às vezes até levou ela para dentro da sua casa, sentou ela junto com você para comer, ou foi lá numa lanchonete, pagou um lanche para ela, sentou do lado dela, comeu junto com ela, conversou com ela de igualdade. Isso é considerar o outro superior. Isso é servir. Fala comigo assim: eu preciso ser um servo. Então, estar debaixo, estar por cima, significa assim, cuidar de alguém e também ser cuidado. Você é chamado por Deus para cuidar de pessoas. Quando a gente fala sobre cuidado, que ninguém deve ficar sem cuidado, e a gente tenta fazer isso com excelência, mesmo que a gente às vezes não consiga. Mas lá na cela, não esquecer de ninguém. Olhar aqui para o rebanho, contar as ovelhinhas. Está faltando uma ovelhinha. Vamos atrás da ovelhinha. Por quê? Porque nós precisamos cuidar dessa ovelhinha, senão ela vai ficar perdida. Você também se coloca no lugar de cuidador, mas você também se coloca no lugar de quem é cuidado. Você tem alguém que talvez está cuidando de você, está se importando com você, está próximo de você, mas você também, principalmente, está se preocupando com o outro. Por exemplo, você sentiu falta de alguém aqui hoje? Sentiu falta de alguém na célula essa semana? Você encontrou alguém na rua, talvez que você pensou assim: poderia ir na célula comigo, ouvir aquela palavra e ajudar tanto ele ou ela? Ou poderia estar aqui na igreja, junto comigo? Poderia estar sendo ajudado, fortalecido, e poderia até estar ajudando outros. Ninguém, meu querido, é tão incapaz que não pode ajudar alguém. Todos nós podemos estender as mãos. Nas suas mãos tem poder, você pode estender a mão e ajudar alguém. Como você também pode ser ajudado. Aquela pessoa que pensa assim: não, eu não preciso de ajuda de ninguém. Isso é orgulho. Você pode ser auxiliado, você pode ser abençoado, você pode ser ajudado, mas você também é chamado por Deus, principalmente para servir. A gente viu num texto muito interessante aqui em Mateus. Não sei se você prestou atenção nesse texto, mas em Mateus acontece uma situação interessante. A gente vê uma mãe se aproximando de Jesus, falando assim: Jesus, não sei se o senhor percebeu, mas o senhor tem 2 discípulos tão especiais, e eu acho que eles são mais especiais que todos que tem ali. É a mãe falando dos filhos, né? Que mãe acha o filho lindo? Aí, eu também sou linda, minha mãe falou que eu sou lindo. E minha mãe, ela é cristã, ela não mente. A minha esposa fala que eu sou lindo, né? Então tem salvação para você, meu querido. Talvez alguém ache você meio feinho, mas tem alguém que vai achar você lindo, a tua mãe. E a mãe chega, né? Quem já foi colocado numa situação assim, vergonhosa por causa da mãe? E a mãe chega e começa a falar: olha, que seria um ótimo partido para casar, porque o meu filho sabe fazer isso, a minha filha sabe fazer aquilo. De vez em quando as mães da gente botam a gente em situação assim, né? Não, desde pequenininho eu percebi isso nele. Mas desde pequenininho, não é por nada não, mas o meu filho é o melhor filho do mundo. Que bom que a mãe acha assim, né? Que bom que o pai acha assim. E essa mãe achava o mesmo dos seus filhos. Chegou até Jesus e falou assim: Jesus, coloca os meus filhos para governar do seu lado. Bota eles como assistente administrativo seu. Bota um do lado direito e um do lado esquerdo. E imagina os outros 10 discípulos vendo aquela situação.
Aquela mãe cara de pau chegando em Jesus e falando isso. Jesus diz para ela assim: olha, isso não compete a mim escolher. Porque ela queria uma posição, ela queria que os filhos dela fossem os primeiros, ou pelo menos o segundo. Mas Jesus fala assim: ó, você quer ser grande no meu reino? Você quer conhecer o princípio, a cultura do meu reino, o reino lá que vem dos céus? Tem um princípio. O maior no meu reino, aquele que senta do meu lado direito, aquele que senta do meu lado esquerdo, o maior lá é o que serve. Você quer ser o maior no meu reino? Então seja o que serve. Seja o terceiro. Fala para o teu irmão: você quer ser grande? Então seja o terceiro. Ninguém vai lembrar de você, ninguém vai ver o que você fez. O pessoal vai esquecer de você logo, logo. Quando você deixar de ser o terceiro, eles vão pensar assim: meu Deus, que preguiçoso. Porque não quer ajudar, mas você sempre ajudou. Mas um minuto que você deixa de ser o terceiro, tem algum segundo, né, ou aquele que teve que ser forçado a ser o terceiro, apontando o dedo para você. Mas você quer ser grande diante de Deus? Quem aqui se quer ser grande diante de Deus? Amém. Então, meu irmão, comece a servir. Seja o que serve. Interessante que a gente vê em João capítulo 2, se eu não me engano é João capítulo 2, que tem aquela festa de casamento que Jesus vai participar, em Caná da Galileia. E a gente vê que tem pessoas que estão lá servindo, né? Antigamente, eu não sei como que é hoje em dia. Hoje em dia o pessoal contrata mais buffet, essas coisas para casamento, mas antigamente, chegava no casamento assim, era aquela saladona de tomate, né, aquelas porção de arroz e carne assada passando com o espeto, sujando a tua roupa, pingando sangue. É ou não é? E aí você chegava no casamento, aqueles que já tinham vontade de servir, o que eles faziam? A primeira coisa que eles faziam, já ia lá, pegava um guardanapo, jogava nas costas, pegava um espeto, já ia servir. Ou pegava os refrigerantes: não, deixa que eu sirvo. E aí tinha uma mutualidade. Não contratava garçom. Eram os amigos que decidiam fazer o quê? Ser o terceiro. Eu vou servir. Talvez você não vai lembrar de todos os que serviram, mas alguém serviu. E aí Jesus está num casamento. Jesus no final da festa faz um grande milagre. Quem viu esse milagre? Os convidados. O noivo viu? Os padrinhos viu? Não. Quem que viu esse milagre? Quem estava na cozinha, trabalhando. Aqueles que estavam servindo viu o milagre. Isso significa que mesmo que você fale assim: eu vou ser o terceiro, as pessoas não vão ver o que você está fazendo. Talvez não vai ter um reconhecimento, não vai ter uma medalha no seu pescoço, um troféu para você erguer. Mas é onde você vai presenciar os maiores milagres, coisas que os segundos não veem. Os segundos não veem tantos milagres quanto o terceiro vê. Mas é uma questão de escolha. Você pode escolher ser o segundo, mas você é desafiado por Deus a ser o terceiro. Como eu disse, um mundo que todo mundo quer ser o primeiro, na verdade. As pessoas querem ser o primeiro em tudo. Mas isso não tem nada a ver com o reino de Deus. As pessoas parecem que estão correndo atrás de si mesmo. Uma ganância. Um desejo de passar por cima dos outros. De ser mais que os outros. Mas Jesus está nos chamando então para a gente ser menos que os outros. Ou pelo menos se considerar menos que os outros. Porque no reino de Deus, maior é aquele que serve. Maior é aquele que decide então servir. O mundo está cheio de segundos. E vamos ser sinceros, é gostoso ser o segundo, não é? Agora já pensou na família, se todo mundo decide ser o terceiro? Se você então como pai ou como esposo decide ser o terceiro: deixa que hoje eu vou lavar a louça. Calma meu amor, você vai ter um dia de princesa, deixa que eu limpo a casa. As mulheres falam assim: glória a Deus, toca Jesus, aleluia, né?
Já pensou, meu querido? Se o teu marido então fala assim, eu vou ser o terceiro de hoje em diante, a comida é comigo, eu vou fazer. Outra coisa, além de lavar o banheiro agora, eu vou esfregar as calçadas na frente de casa. Meu amor, deixa que as crianças eu cuido. Meu querido, eu gosto tanto de ser o segundo. Eu gosto tanto quando a Márcia fala assim, querido, vai tomar banho. Deixa que eu cuide das crianças. Eu penso assim, nossa, 10 minutos de estrela, sozinho, tranquilo. Mas Deus está falando assim, você quer ser grande? Seja o terceiro. Já pensou então, se além do esposo, a esposa fala assim, não, eu vou ser o terceiro, eu vou ser a terceira, eu quero servir. Amor, senta aqui, assiste o seu joguinho de futebol, eu vou estourar uma pipoquinha para você. Eu vou fazer um suquinho para você, meu amor. Ah, você quer tomar uma aguinha? Eu vou buscar para você. Já pensou que gostoso? Senta, meu querido, eu vou fazer uma massagem no seu pé. Já pensou os filhos, então, sendo o terceiro? Os filhos falando assim, você fala, filho, vai lá levar o lixo. O filho fala assim, eu já levei, pai. Filho, pega lá o teu tênis que está na frente da casa lá e leva lá para trás. Pai, eu já coloquei lá no lugar certinho. Filho, vai lavar seus tênis. Pai, já lavei. Mãe, já limpei, está tudo limpinho e lavei o da senhora também. Já pensou os filhos desse jeito? Os filhos, você falando assim, meu filho, você não vai sair de casa hoje. O filho falando assim, tá bom, papai, tá bom, mamãe. Falando assim, filho, agora sai desse celular e vai descansar. Dorme, filho, para de ficar até 3, 4 horas da manhã no zap. E o seu filho fala assim, sim senhora, mãe, porque eu quero ser o terceiro, mãe. Pessoas proativas, que não esperam os outros mandar. Porque muitas vezes a gente quer ser o segundo na marra. Você fala assim, eu não vou levantar daqui. Vai ter que ter um terceiro para fazer isso aqui. Porque eu vou ser o segundo na marra. Porque o lugar de Deus não vamos nem cogitar, né, meu querido? Deus é o primeiro. Deus tem que permanecer sendo o primeiro na nossa vida. Antes de tudo. Agora o segundo e o terceiro nós podemos revezar. Podemos falar assim, meu querido, hoje eu vou ser o segundo, hoje eu vou ser o terceiro. Se todo mundo quiser ser o terceiro, vai ser uma maravilha dentro de casa. Acabou os seus problemas, igual a Polishop. Os seus problemas acabaram. A solução é o remedinho, eu sou o terceiro. Tome uma dose de manhã, uma dose no meio-dia e uma dose à noite antes de dormir. Acabou o problema, todo mundo servindo. Eu estava falando hoje na escola de discípulos, porque você chega aqui, meu querido, está tudo limpinho, organizado, cadeira no lugar, tem água, tem as salas das crianças, alguém se preparou, veio antes aqui, ajeitou as coisas. Mas você pensou que alguém fez isso? Já pensou que alguém limpou a cadeira que você está sentando? Alguém está cuidando do espaço que você está usando? Alguém está orando por você? O seu líder está sendo o terceiro na sua vida, está orando por você. Lembra você de ir na célula, e você fica até de biquinho quando ele não manda mensagem. Você fala assim, quer dizer, eu não vou nem na célula, não me mandou mensagem hoje. Mandou para o fulano de tal. Eu me lembro quando eu estava em Céu Azul, logo no começo, eu mandei algumas mensagens para algumas pessoas assim, eram poucas pessoas na igreja, eram umas 10 pessoas. Mas uns 2, 3 eu não mandei. Eu cheguei na igreja, chegou uma mulher falando assim, ah, pastor, fiquei chateado, porque eu não recebi mensagem para vir na igreja. Eu falei, ah, tá bom, vou trazer seu todinho também. Esqueci de trazer o mamá, né? O mamá para dar para você. Porque nós precisamos ser pessoas maduras, dispostas a servir. Olha para as tuas mãos, meu querido. Profetiza sobre a vida dela, fala assim, vão ser as terceiras. Eu quero terminar dizendo de um texto bíblico. A Bíblia fala em Lucas capítulo 15, a história de um homem que não tem nome,
fala apenas assim, um samaritano. Um samaritano. A Bíblia fala que havia um necessitado na rua, que havia sido roubado, machucado, e passou por ele um pastor. Traduzindo para hoje, né? Passou por ele um pastor. Olhou para ele e falou assim: agora não dá que eu estou indo para o culto. Ih, não dá. Ixi, estou cheio de coisa para fazer. Tem que ir lá ligar o som na igreja, né? Tem que ir lá preparar as coisas, organizar. Passou por ele também um outro religioso, um levita. Na época um levita que cuidava do templo, igual um diácono. Passou por ele também a mesma desculpa. A Bíblia fala, passou de largo, de longe, porque não queria parar para ajudar. Na verdade não é que ele não podia, ele não queria parar para ajudar. Porque vamos ser sinceros, ajudar os outros dá trabalho, não dá? Quando você pergunta para alguém assim, está tudo bem? O que você espera ouvir? Está tudo bem. Estava no Paraguai quando eu morei lá e perguntei assim, como você está, né? Tem até o Pedro aí que é paraguaio. Baitecô? Aí ele, Porã. Respondeu, tô bonito, né? E Porã é tô lindo, tô bonito, tô bem. E eu perguntei para um paraguaio, falei assim, mas como fala quando você está mal? Quando você está mal, como que fala então? Se alguém pergunta, você está bem? Você quer falar que você está mal, como que fala? Ele falou assim, paraguaio nunca está mal, sempre está bem. E parece que o brasileiro também é assim, né? Se perguntar, tudo bem? A pessoa fala assim, tudo bem, mesmo está tudo mal. E quando alguém resolve ser sincero e falar assim, não está bem. Olha, sinceramente, rapaz, está um problema lá em casa, minha esposa está brigando comigo. Aí você já fala assim, rapaz, estou atrasado. Porque na verdade a gente pergunta se está bem, mas a gente não quer ouvir realmente se estiver ruim. Aí o negócio complicou para nós. Mas a Bíblia fala de um samaritano que passou por aquela pessoa. O samaritano era alguém que não ia na igreja, era alguém que não se importava, não tinha aquela vida com Deus que o religioso demonstrava ter. Mas ele tinha algo no coração. Ele decidiu ser o terceiro. Ele parou, pegou aquela pessoa, levou para uma hospedaria, serviu ela, deixou pago o local lá, falou assim, olha, está aqui os remédios, por favor, dê para ele, trate ele, o que ele gastar mais quando eu voltar aqui, eu pago. E Jesus pergunta para todos assim, quem foi o próximo desse homem que estava machucado? Quem foi o terceiro desse homem? Quem foi o maior no reino de Deus? A resposta é lógica, foi o samaritano. Isso escandalizou as pessoas porque não eram quem as pessoas esperavam ser. Você vem aqui na igreja, você vai na célula, as pessoas esperam que você seja o terceiro, o mundo espera que você seja o terceiro. Você não é melhor que ninguém por estar na igreja. Pelo contrário, você pode ser sim maior, mas se você servir, se você andar de narizinho empinado, você nunca vai ser parecido com Jesus. Agora, se você decidir dobrar as suas mangas, regaçar suas mangas e ir para o trabalho, você então é parecido com Jesus. Muitas pessoas, meu querido, precisam de um terceiro na vida delas. E a Bíblia vai dizer que as pessoas do mundo somente se achegarão a Jesus quando elas verem que nós somos parecidos com Ele e que nós nos amamos. Não que nós nos degladiamos. Aqui não é um coliseu, aqui é um lugar de oração. A sua casa não é um coliseu romano, onde as pessoas jogam lá os inimigos para o leão comer. A sua casa, ela tem que ser um lar de paz. A sua casa tem que ser um lugar onde Deus habita.